Por muitos anos, esse foi o meu escritório. E desse lugarzinho aqui, eu já ensinei muita gente a dirigir. Porém, algumas coisas mudaram e agora. E agora eu tô aqui, da minha casa, me redescobrindo, me redefinindo, aprendendo coisas, né? Redefinindo coisas, porque dar aula de dentro do carro para mim sempre foi muito tranquilo, eu faço isso com muita familiaridade. Mas agora, câmera, luz, microfone não é algo que eu esteja tão familiarizada. Mas eu estou aprendendo a como fazer, né? E diante aqui da documentação do que eu estou fazendo esse vídeo, eu preciso fazer, porque se eu não fizer, não tem como eu aprender. E assim é com você também, que se você não pegar para dirigir, você não aprende a dirigir. Então, eu sempre falei para os alunos, vocês aprendem a dirigir dirigindo. E como que eu vou aprender a trabalhar com o YouTube agora? Porque, afinal de contas, tudo mudou, né? Tudo mudou nas condições de tirar a habilitação. Então, eu falei, eu vou ter que usar os meus recursos, os meus próprios ensinamentos para a minha vida. É aprender a fazer fazendo. E vocês vão acompanhar aqui comigo tudo que vai acontecer. Eu vou postar aqui para vocês de tudo que está dando certo, de tudo que não está dando certo. E só para contextualizar o que está acontecendo, agora no final de dezembro, infelizmente a autoescola que eu estava dando aula já há 4 anos precisou encerrar as atividades, né, mediante a toda essa alteração de normas que ocorreu aí no processo de primeira habilitação aqui no Brasil. Então, mediante a tudo isso que aconteceu, a autoescola precisou se encerrar as atividades. E nós, como os meros CLTs, ficamos, né, sem o nosso trabalho. E aí as pessoas me questionaram bastante, mas você não vai dar aula particular, você não vai ser autônoma? Bom, nas condições atuais, na prática, realmente não mudou nada ainda. Para nós instrutores, não tem nenhuma regra estabelecida de que, vocês vão poder dar aula, o carro vai precisar ser habilitado, como falo, esqueci o nome, vai precisar ser com duplo comando, né, que é as condições necessárias para se dar aula. Então, nada ainda de fato mudou. Né? Eles colocaram essas regras aí, mas na prática mesmo, na hora de executar, só quem está podendo dar aula é realmente a autoescola, porque o Detran ainda não está preparado para as novas condições. Os examinadores ainda não estão sendo colocados em carros particulares para poder fazer o exame. Então, de fato, na prática, nada mudou. Mas para nós, instrutores, infelizmente, sim. Né? Que já que nós estamos agora sem as condições de trabalho da autoescola, cada um está tendo que se virar da maneira que dá. Então, por que não utilizar aquilo que eu já sei, né? Eu ajudando uma pessoa dentro do carro e agora são milhares. Né? Pegar toda aquela bagagem que eu adquiri ao longo desses 16 anos como instrutora para auxiliar também outras pessoas. E é uma forma de passar pelo processo estando no processo, né? Porque assim como o processo de habilitação, também não é fácil, né? A gente está tendo que aprender a uma coisa que a gente não estava familiarizado. Então, eu estou aqui aprendendo a ensinar de novo, de uma outra forma, pegando aquilo que eu já sabia e, né, com a graça de Deus, que tudo já deu certo. Então, eu conto com vocês aqui para que vocês coloquem aí nos comentários o que vocês gostariam de que eu ensinasse, do que vocês gostariam que eu gravasse os vídeos aqui, para que seja um auxílio, né, daquilo que eu sei, passar para vocês para transmitir. Porque o que eu mais aprendi, na verdade, ao longo desses anos, que o processo de primeira habilitação, ele não é assim puramente só o técnico, né? Só o aprender a dirigir, a manusear
uma embreagem, a saber trocar a marcha, em que momento que troca e tudo mais. Porque o fator humano ali dentro do carro, como instrutora, como muitas vezes eu fui mãe, eu fui psicóloga, eu fui amiga, e são coisas que simplesmente tiraram da gente do dia para noite, porque, né, eu fico até assim, meio sem saber muito o que falar com as palavras, porque no primeiro momento foi muito triste, sabe? Porque a gente estava habituado, né, a dar aula de uma certa maneira, e agora tudo mudou. Então a gente precisa se readequar a como vai ser, né? E eu me emociono porque eu fico lembrando de todas as histórias que eu ouvi dentro do carro, de todas as dores das pessoas, do que, sabe, é um marido que gritou, é um pai que gritou, é uma pessoa que vem extremamente traumatizada para. E a gente tem que ter muito tato para lidar com o sentimento de uma outra pessoa. E aí a gente, sabe, a gente que trabalhava certinho, a gente acabou sendo colocado mesmo saco, mesma farinha, daquelas autoescolas que não estavam nem aí para nada. E muitas vezes a gente vai na internet e a gente vê, é isso daí mesmo, tem que acabar com as autoescolas. E a gente ficava muito triste porque a gente se dedicou muito. Né? Eu tenho milhares de alunos aí que estão de prova do meu trabalho, de que foi feito com carinho, foi feito com amor, sabe? Foi visto cada momento ali como um único, né? E aí, infelizmente. Mas a vida tem dessas coisas, né? Então, com a graça de Deus, é um novo momento, é uma nova história. E quem sabe, né? É dessa forma que realmente precisaria ser. E eu que sou uma eu sou uma pessoa assim de que eu não tenho uma religião específica, né? Mas eu gosto de tudo aquilo que faz bem. Então, se é dessa forma que o universo está me posicionando na vida, é dessa forma que precisa ser, né? Então tá tudo certo, vamos lá, vai um novo momento e vamos aprender a fazer isso aqui e eu conto com vocês, tá bom? Tudo já deu certo para mim e tudo já deu certo para vocês.